Semana passada teve a expulsão do cara de sapato do Big Brother Brasil. Ah, Carlos, como é que você sabe disso? Você não falou que não assiste Big Brother? Eu não assisto mesmo não. Mas eu tenho fontes ligadas que me contam tudo que tá acontecendo nesse mundo. Mas enfim, logo depois da expulsão do cara de sapato do BBB, o Paulo Borrachinha foi lá no Twitter e escreveu a seguinte mensagem que eu achei até bem engraçada. Parabéns, cara de sapato, você foi o primeiro homem a ser expulso do UFC e do BBB. Parabéns. A mensagem foi apagada do perfil do Borrachinha, mas enquanto ela ainda estava no ar, um fã foi lá, respondeu e disse o seguinte pro Borrachinha: Borracha, você também tá indo de base no UFC. E aí o brasileiro trouxe a tréplica e revelou: deve ser por isso que estão oferecendo um caminhão de dinheiro para eu poder ficar. E pessoal, embora o Paulo Borrachinha só tenha uma vitória nos últimos 3 anos, pelo menos dentro do octógono, ele acabou de conseguir uma vitória ainda maior fora dele, na mesa de negociação com o Dana White e os dirigentes do UFC. Juntamente com sua manager e namorada, a Tamara Alves, os dois sentaram na mesa, enfrentaram os dirigentes do UFC, o Dana White, o Hunter Campbell e companhia, e depois de várias ameaças de deixar a organização, explorar o livre mercado, explorar o mundo do boxe e até de cancelar uma luta contra o Robert Whittaker, no fim das contas, Paulo Borrachinha venceu, conseguiu o que tanto queria no contrato e renovou seu compromisso com o UFC. Ele vai ficar na organização. E eu vou resumir, o Borrachinha tinha 2 insatisfações no seu contrato. A primeira era a duração e a segunda era o pagamento, o valor que ele recebia. Ele havia assinado um contrato de 6 lutas, onde recebia mais ou menos $70 mil por apresentação. O problema é que no meio do contrato teve a disputa de cinturão contra o Adesanya, teve a luta contra o Vettori e teve toda essa explosão de popularidade do brasileiro, então ele estava valendo muito mais do que $70 mil por luta. O problema é que ele só podia renegociar esse pagamento quando o contrato terminasse, ou seja, só depois de ele cumprir as 6 lutas. Então, para não repetir esse erro, além de ter um pagamento maior, um salário maior por luta, ele queria um contrato menos duradouro, um contrato de menos lutas, para que a próxima janela de negociação venha mais cedo e que também ele não fique preso por muito tempo no UFC, caso ele queira sair da organização em algum momento. Foi por isso, inclusive, que ele recusou uma proposta generosa de $700 mil por luta. Ele recusou esse contrato porque era um contrato de 6 lutas, ele não queria isso. E depois dessa recusa, depois de recusar $700 mil por luta, eu achava que o UFC ia fazer: tchau Borrachinha, se você não quer esse dinheiro, vai embora. Porque sem dúvidas foi uma proposta muito boa para alguém que nem é campeão da organização. Mas isso mostrou também que eles realmente querem batalhar pelo Borrachinha, eles valorizam o Borrachinha, querem manter ele por perto. Provavelmente porque vê potencial tanto dentro como fora do octógono. E fora do octógono eu quero dizer potencial comercial. Tanto é que nessa semana foi finalmente confirmado pelo Paulo Borrachinha que ele renovou seu contrato com o UFC e conseguiu tudo aquilo que ele queria: o aumento de sua bolsa e um contrato menor, são de 4 lutas. E segundo sua namorada e manager Tamara Alves, o Paulo Borrachinha agora, nesse novo contrato de 4 lutas, vai receber cerca de $1 milhão por apresentação. De novo, $1 milhão para um cara que não é campeão do UFC. Eles valorizam bastante o Borrachinha. Negociar com Dana White e os dirigentes do UFC e conseguir o que quer deles é extremamente difícil. E o Borrachinha, junto com sua manager, conseguiram. Por isso eu digo que essa vitória na mesa de negociação foi a maior vitória da carreira do Paulo Borrachinha, embora ela não tenha sido dentro do octógono. Mas afinal, será que o UFC acertou? Será que o Paulo Borrachinha vale tudo isso mesmo? Olha pessoal, gostando ou não dele, precisamos admitir uma coisa: dos lutadores brasileiros, o Paulo Borrachinha é provavelmente o mais midiático do UFC atualmente. Ele consegue atrair tanto o público brasileiro como o público gringo. Ele consegue manter uma boa comunicação com essas duas partes. A maioria dos atletas brasileiros mantém uma comunicação, tem um apego de fãs, 80% são brasileiros. Mas o Paulo Borrachinha não, ele consegue o melhor dos dois mundos. Ele consegue fazer sucesso tanto no público gringo, aquele que o resto do mundo, como também o seu próprio público, o brasileiro. Querendo ou não, ele fez tudo aquilo que a gente tanto cobra dos lutadores brasileiros: falar inglês, se comunicar na gringa e saber vender suas lutas. Então, mesmo sem lutar, mesmo que ele esteja um longo período sem atuar dentro do octógono, ele consegue se manter relevante. Aquela célebre frase: fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Aqui nem tanto, mas lá fora o Paulo Borrachinha é visto como um dos lutadores mais engraçados do UFC. A galera gosta dessa personalidade
meio com palhaçada, nessas palhaçadas que o Borrachinha faz. Então ele sabe vender suas lutas, sabe vender o seu personagem, tem carisma, tanto que o segundo maior pay-per-view da carreira do Israel Adesanya foram 700 mil pacotes vendidos e foi justamente na luta contra o Paulo Borrachinha. E olha que o Borrachinha nem estava tão popular naquela época, hoje ele é muito mais popular do que quando enfrentou o Adesanya. Então sim, o Paulo Borrachinha tem muita capacidade comercial, tanto aqui no Brasil como fora, e são poucos atletas brasileiros no UFC atualmente que conseguem isso. E o UFC percebeu isso, viu que esse personagem do Borrachinha tem muito potencial e resolveu investir alto, fez uma grande aposta. Até porque eles perceberam que esse personagem na concorrência seria muito útil, e mantendo o Borrachinha no UFC e mantendo uma boa relação com ele, pode trazer bons frutos para a empresa, para a categoria e para tudo no geral. E segundo o Borracha, o plano agora é enfrentar o Sean Strickland ainda nesse semestre, e depois enfrentar o Khamzat Chimaev em outubro, em Abu Dhabi. Esse foi o desejo do UFC. E essas duas lutas têm uma capacidade de vender muito bem. A do Strickland pelo Trash Talk, que com certeza vai rolar entre os dois. E contra o Chimaev ainda mais. É chance de roubar a cena no evento agora em Abu Dhabi, por causa de todo o histórico entre os dois. Quase teve briga entre os dois lá no Instituto de Performance do UFC. Sem falar que, caso o Borrachinha vença essas duas lutas e se mantenha em uma crescente de popularidade, e se o Alex Poatan manter esse cinturão, eu acho que muito em breve a gente vai ver essa luta acontecendo. E na minha opinião, essa luta tem a capacidade de ser o remake de Anderson Silva contra Vitor Belfort, em questão de alcance, de potencial comercial. Eu acho que uma luta entre os dois explodiria aqui no Brasil, principalmente se ela for feita aqui no Brasil. O Borrachinha até tava pensando agora, ele lembra bastante até a personalidade do Vitor Belfort, que é aquele cara que a maioria dos lutadores não gosta muito, é meio polêmico, meio controverso, mas eu acho que a diferença é que o Borrachinha abraçou esse personagem, enquanto o Vitor Belfort tentava nadar contra a maré. Ao mesmo tempo, por mais irritante que você ache o Paulo Borrachinha, por mais que você não goste dele, tem que admitir que o cara é bom no que faz, e conseguiu essa grande vitória no UFC. E tem mais, eu não acho o trash talk do Paulo Borrachinha ruim, na verdade é até engraçado, porque ele não adota aquele estilo Conor McGregor, mais ofensivo, mais, sei lá, briguento. Não, ele é um cara mais palhaço. E eu acho isso bem interessante. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima. There is no apples in Super Juice. Or maybe there is.